Uma médica salvou um homem ferido sem imaginar que ele era um milionário e que dias depois sua vida mudaria para sempre. Pedro Soares sempre foi um homem que despertava admiração por onde passava. Aos 42 anos, ele tinha tudo, o que qualquer pessoa poderia desejar. Dono de uma empresa milionária no ramo da construção civil, vivia rodeado de luxo, cercado por pessoas influentes e respeitado no mundo dos negócios. Dirigia carros importados, usava relógios de grife e morava em uma mansão impecável, com cada detalhe planejado para exalar sofisticação. Seu nome estava em colunas sociais, sua opinião era ouvida com atenção e sua presença era requisitada em eventos exclusivos. Ele conquistou cada pedaço do que possuía com muito esforço, dedicação e, claro, uma boa dose de ambição. Mas, para Pedro, o verdadeiro troféu da sua vida não era sua fortuna ou seu status. Era sua esposa, Isabela. Isabela era o tipo de mulher que chamava a atenção em qualquer lugar. Alta, loira e dona de um sorriso que exalava confiança, ela parecia a combinação perfeita de beleza e inteligência. Pedro a conheceu em um evento da empresa, e desde então, os dois se tornaram inseparáveis. O casamento foi um acontecimento grandioso, uma cerimônia luxuosa digna de capa de revista. Juntos, formavam um casal admirado, a representação de uma vida de sucesso e estabilidade. Pedro não economizava em presentes, viagens e surpresas para Isabela. Para ele, ela merecia o melhor. Ele gostava de ver o brilho nos olhos dela quando lhe dava algo novo. Gostava da maneira como ela andava ao seu lado, transmitindo a imagem de que eram um casal perfeito. Por trás de toda essa vida impecável, Pedro era um homem movido pelo controle. Nada acontecia sem que ele soubesse. Nada fugia do seu planejamento. Desde os negócios até os mínimos detalhes da sua rotina, tudo precisava estar dentro do que ele considerava ideal. Ele tinha um horário fixo para acordar, uma rotina rigorosa de exercícios e refeições planejadas. Suas reuniões eram calculadas para render ao máximo, e ele sabia exatamente como se portar para conseguir o que queria. Se havia uma característica que o definia, era o fato de nunca aceitar perder. Em nada. Ele não era um homem de falhas, não aceitava erros, e fazia questão de estar sempre um passo à frente. Seu casamento, aos olhos de todos, era sólido. Os dois viajavam constantemente, estavam sempre bem vestidos e demonstravam sintonia em eventos sociais. Pedro gostava de exibir sua mulher, e mais do que isso, gostava da sensação de saber que ela pertencia a ele. Achava que Isabela era uma extensão do seu sucesso, um reflexo do homem que ele havia se tornado. Eles não tinham filhos, e isso nunca foi um problema. Para Pedro, a vida que levavam era mais do que suficiente. Ele sentia que tinha tudo sob controle e que nada poderia abalar a estrutura que construiu com tanto empenho. Nos finais de semana, Pedro gostava de reunir amigos em sua casa, abrir vinhos caros e discutir investimentos. Ele se cercava de pessoas que admiravam sua trajetória e que reforçavam sua ideia de que ele era um vencedor. Suas festas eram disputadas e sua presença valorizada. Ele falava com segurança, demonstrava poder e sabia que seu nome causava impacto. Em momentos como esses, ele olhava para sua esposa e sentia orgulho de tê-la ao seu lado. Sentia que havia escolhido a parceira certa para a vida que queria levar. Isabela era elegante, bem articulada e sabia exatamente como se portar. Ele acreditava que nada poderia manchar a história que construíram juntos. A relação entre os dois parecia equilibrada. Pedro confiava em Isabela, ou pelo menos acreditava que confiava. Os dois tinham uma dinâmica onde cada um sabia seu papel. Ele fornecia o luxo, o conforto e a estabilidade. Ela, por sua vez, era a companhia ideal. A mulher que sabia estar ao lado de um homem de negócios sem questionar seu modo de agir. Pedro jamais imaginou que existia qualquer problema entre eles. Se algo estava errado, ele não percebia. Ou talvez escolhesse não enxergar. Para ele, Isabela era feliz, e sua vida estava exatamente do jeito que deveria estar. Ele nunca imaginou que a mulher que tanto valorizava escondia segredos. Nunca passou por sua cabeça que algo estava fora do lugar. Para Pedro,
Sua vida era uma linha reta, sem desvios, sem falhas, sem surpresas. Ele acreditava que controlava tudo. Acreditava que nada poderia tirá-lo do rumo que construiu, até o dia em que tudo desmoronou. Naquela noite, Pedro chegou em casa mais cedo do que o normal. O escritório estava um caos. Uma reunião importante havia sido cancelada de última hora, e tudo o que ele queria era um banho quente e um bom vinho para esquecer os problemas do dia. Ele estacionou o carro na garagem, entrou sem fazer barulho e percebeu que a casa estava em silêncio. Normalmente, Isabela estaria na sala, assistindo a alguma série ou mexendo no celular, mas dessa vez não havia sinal dela. Estranhou, mas não se preocupou. Caminhou até a cozinha, pegou uma taça de vinho e subiu as escadas com passos firmes. Só que, ao se aproximar do quarto, percebeu algo estranho. A porta estava entreaberta e vozes baixas vinham lá de dentro. Seu coração acelerou e, por um instante, ele pensou ter ouvido errado. Mas então veio a risada. Não era apenas uma voz. Havia um homem ali dentro. Pedro sentiu o sangue ferver. Em um segundo, tudo ficou claro. Ele avançou sem pensar, empurrou a porta com força, e o que viu fez seu mundo desabar. Isabela estava na cama, os lençóis bagunçados, e ao lado dela havia um homem que Pedro nunca tinha visto antes. Por um momento, ninguém disse nada. O silêncio pesado foi interrompido pelo som do vinho caindo da taça que Pedro deixou escapar de suas mãos. Ele sentiu o peito apertar, os músculos tensos, a mente girando. Não era possível. Aquilo não podia estar acontecendo. Isabela arregalou os olhos e puxou o lençol para se cobrir, mas não disse nada. O homem ao lado dela congelou, sem reação. Pedro fechou as mãos com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O chão sob seus pés parecia ter desaparecido. Os segundos se arrastaram como se o tempo estivesse preso. Pedro sentiu uma onda de fúria subir pelo seu corpo. Seu instinto mandava que ele fizesse algo, qualquer coisa. Mas ele não se moveu. Apenas olhava para a cena à sua frente, incapaz de acreditar no que via. Finalmente, Isabela quebrou o silêncio. Pedro, não é o que você está pensando. As palavras saíram da boca dela como um veneno. Não era o que ele estava pensando. Ele soltou uma risada seca, sem humor. Então olhou para o homem que ainda estava ali, sem saber se vestia roupa ou saía correndo. Quem é esse? A voz de Pedro saiu baixa, carregada de um ódio que ele nunca tinha sentido antes. Isabela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. E naquele momento, ele soube. Soube que a mulher com quem havia dividido anos de vida não era quem ele pensava. Pedro não quis ouvir desculpas, explicações ou qualquer tentativa patética de minimizar o que aconteceu. O homem finalmente tomou coragem para pegar suas coisas e sair às pressas, quase tropeçando na saída. Isabela tentou se aproximar, mas Pedro levantou a mão, pedindo que ela nem tentasse. Sua mente girava com tantas perguntas que ele mal conseguia raciocinar. Desde quando isso acontecia? Quantas vezes ela já havia mentido para ele? E, acima de tudo, como ele pôde ser tão cego? Tudo o que ele construiu, tudo o que ele acreditava ser sólido, havia desmoronado em questão de segundos. Ele sentiu um gosto amargo na boca, como se tivesse engolido algo podre. Sem dizer mais nada, Pedro se virou e saiu do quarto. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Sua visão estava turva, como se ele estivesse preso em um pesadelo e a qualquer momento fosse acordar. Mas ele sabia que não era um sonho. Descendo as escadas, sua mente pulsava entre raiva e incredulidade. Ele precisava sair dali. Não conseguia ficar nem mais um segundo naquela casa. Pegou as chaves do carro, ignorou os gritos de Isabela chamando por ele e bateu a porta com força ao sair. Entrou no carro e acelerou sem rumo, com as mãos tremendo, no volante e o peito tomado por uma dor que ele nunca havia sentido antes. A noite parecia sufocante, e as luzes da cidade passavam borradas diante dos seus olhos. Ele não sabia para onde ia, só sabia que precisava se afastar. Seus pensamentos se atropelavam. Imagens de Isabela e do homem desconhecido
surgiam na sua mente como um filme de terror que ele não conseguia pausar. Ele sentia um nó apertar sua garganta, como se o ar lhe faltasse. O carro avançava pelas ruas escuras, e Pedro, tomado pela dor e pela raiva, pressionou o acelerador com mais força. Ele queria fugir daquela sensação. Queria deixar aquela traição para trás. Mas nada adiantava. Seu peito subia e descia rápido, a respiração descompassada. As mãos suavam no volante, e seus olhos ardiam. Como ele não percebeu antes? Como ele não viu os sinais? Tudo parecia fazer sentido agora. As saídas de Isabela sem explicação, as desculpas vazias, os olhares distantes. Ele se sentiu um idiota. Sempre achou que tinha controle sobre tudo, que nada fugia ao seu alcance. Mas ali estava ele, traído, enganado, humilhado. O homem que sempre foi implacável nos negócios e na vida pessoal, agora estava à deriva, sem saber o que fazer. Som dos pneus cantando no asfalto trouxe Pedro de volta à realidade. Ele percebeu que estava dirigindo rápido demais, muito mais do que deveria. Mas ele não se importava. O coração ainda batia descontrolado. A cabeça doía. O peito parecia prestes a explodir. Ele só queria que tudo aquilo sumisse, que a dor desaparecesse, que a raiva evaporasse. Mas nada disso acontecia. Ele virou uma rua qualquer, os olhos fixos na estrada, mas a mente longe, muito longe dali. E então, tudo ficou escuro. A batida foi tão forte que o barulho pareceu rasgar a noite. O carro de Pedro rodou na pista antes de bater com violência contra um poste. O vidro estourou, pedaços de metal se retorceram, e o corpo dele foi jogado contra o painel com um impacto brutal. O silêncio veio logo depois, interrompido apenas pelo som do motor engasgando antes de apagar completamente. O cheiro de queimado invadiu o ar, e a chuva começou a cair leve, como se o céu tentasse lavar o desastre que acabara de acontecer. Pedro não se mexia. Seu rosto estava coberto de sangue. O peito subia e descia com dificuldade, como se cada respiração fosse uma batalha. Minutos se passaram até que alguém finalmente parou para ver o que tinha acontecido. O homem que saiu do carro arregalou os olhos ao ver o estado do veículo. Ele correu até a porta amassada e tentou abrir, mas estava travada. Pegou o celular e chamou uma ambulância, enquanto tentava ver se Pedro ainda estava vivo. Conseguiu enxergar um leve movimento no peito dele e sentiu um alívio momentâneo, mas o estado era crítico. O socorro não demorou a chegar. Os paramédicos cortaram a porta para retirá-lo, colocaram-no em uma maca e o levaram para a ambulância. Pedro estava inconsciente. Não abriu os olhos, nem reagiu quando tentaram falar com ele. O coração batia fraco. A respiração era irregular e o sangue escorria da testa. Ele não parecia ouvir nada. Era como se estivesse muito longe dali. No hospital, a equipe médica correu para estabilizá-lo. Fizeram exames, tomografias, verificaram cada fratura e cada hemorragia interna. O impacto causou um trauma grave na cabeça, e as chances de ele acordar eram incertas. O médico responsável saiu da sala e encontrou uma enfermeira no corredor. Camila, esse paciente acabou de sofrer um acidente grave. Não sabemos quando ou se ele vai acordar. Ele vai precisar de cuidados intensivos. A enfermeira assentiu e pegou a prancheta com os dados do paciente. Nome: Pedro Soares. Ela conhecia esse nome. Quem não conhecia? O empresário, o homem de negócios, o dono de uma das maiores empresas do país. Mas ali, naquele momento, ele não era nada disso. Era apenas um homem inconsciente em uma cama de hospital, lutando para sobreviver. As primeiras 24 horas foram decisivas. Pedro não mostrou nenhuma melhora significativa. O monitor ao lado da cama marcava os batimentos cardíacos lentos e estáveis, mas não havia nenhuma reação além disso. O tempo parecia correr de forma estranha ali dentro. Enfermeiros entravam e saíam, verificavam os aparelhos, ajustavam os medicamentos, mas nada mudava. O corpo dele continuava imóvel,
como se estivesse preso em algum lugar entre a vida e a morte. Camila, que acompanhava o caso de perto, passou a observá-lo com mais atenção. Ele não tinha visitas frequentes. Alguns colegas de trabalho apareceram nos primeiros dias, mas logo pararam de vir. Apenas uma mulher vinha de vez em quando, Isabela. Ela chegava com pressa, ficava poucos minutos, nunca demonstrava emoção. Apenas olhava para Pedro, verificava algumas informações com os médicos e ia embora. Camila achou estranho, mas não comentou com ninguém. Ela já tinha visto muitos pacientes ali, já tinha acompanhado famílias em desespero, esposas chorando ao lado dos maridos, filhos implorando por uma recuperação. Mas com Isabela era diferente. Não havia desespero, não havia angústia, apenas um olhar vazio. Alguma coisa naquela mulher parecia errada. O tempo passou, e Pedro continuava desacordado. A equipe médica começou a preparar a família para a possibilidade de ele nunca acordar. Cada dia que passava sem resposta diminuía as chances de recuperação. Camila, no entanto, não desistia. Mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, ela sentia que havia algo naquele homem que o impedia de partir. Era como se ele estivesse preso em uma batalha invisível, tentando encontrar um caminho de volta. Algumas vezes, ela pegava sua mão por alguns segundos, como se aquilo pudesse ajudá-lo a sentir que não estava sozinho. Pedro abriu os olhos devagar, piscando algumas vezes até a visão se ajustar. O quarto de hospital parecia o mesmo, mas algo dentro dele estava diferente. Ele sentia o corpo ainda fraco, mas sua mente estava mais alerta do que nunca. O silêncio ao redor foi interrompido pelo som baixo de uma voz feminina. Ele virou a cabeça devagar e viu Isabela de costas para ele, encostada na parede, segurando o celular próximo ao rosto. O tom da voz dela era baixo, mas Pedro conseguia escutar cada palavra com nitidez. Ele ainda não morreu? A frase entrou na mente dele, como um golpe. Ele congelou, prendendo a respiração. Os batimentos cardíacos aceleraram, e o monitor ao lado da cama começou a apitar mais rápido. Ele não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Será que estava delirando? Será que sua mente, ainda afetada pelo coma, estava pregando uma peça nele? Mas não. Ele ouviu direito. Já era para esse infeliz ter morrido. O tom frio e impaciente de Isabela fez seu estômago revirar. O coração batia tão forte que ele temeu que ela percebesse que ele estava acordado. Mas ela continuava ali, distraída com a ligação, como se estivesse falando sobre algo trivial. Pedro não sabia com quem ela estava falando, mas isso não importava. O significado daquelas palavras já era suficiente para destruir qualquer dúvida que ele ainda pudesse ter. De repente, tudo fez sentido. A traição, a indiferença dela nos dias em que ele esteve desacordado, as visitas rápidas, o olhar vazio. Pedro sempre acreditou que tinha controle sobre sua vida, que conhecia as pessoas ao seu redor. Mas ali estava ele, em uma cama de hospital, ouvindo sua própria esposa lamentar o fato de que ele ainda estava vivo. Uma raiva fria tomou conta dele. Ele queria se levantar, gritar, perguntar como ela teve coragem, mas ele sabia que não era o momento. Ainda estava fraco, vulnerável, e, acima de tudo, precisava pensar. O telefone de Isabela desligou, e ela se virou para encarar Pedro. Por um segundo, ele achou que ela fosse perceber que ele estava consciente, mas seu olhar estava distante, como se ele fosse apenas um corpo ocupando aquele espaço. Ela suspirou, passou as mãos nos cabelos, e sem dizer nada, pegou a bolsa e saiu do quarto, batendo a porta atrás de si. Assim que ficou sozinho, Pedro fechou os olhos e tentou respirar fundo, mas sentia um nó na garganta, uma mistura de raiva e incredulidade. Durante anos ele pensou que Isabela era sua parceira, alguém em quem podia confiar. Mas a verdade era muito pior do que uma traição. Ela queria vê-lo morto. Minutos depois, a porta se abriu novamente. Dessa vez, era Camila. A enfermeira parou ao lado da cama, conferindo os sinais vitais no monitor. "Você está acordado", disse em um tom mais baixo, notando que ele parecia diferente. Pedro virou a cabeça devagar e olhou para ela. "Não diga nada",
Só me escute. Sua voz saiu rouca, mas firme. Camila franziu a testa, mas assentiu, percebendo que ele estava falando sério. Pedro então contou tudo. Ele não sabia por que estava confiando nela, mas precisava tirar aquilo de dentro de si. Camila o escutou em silêncio, sem interromper, e à medida que ele falava, o choque em seu rosto se tornava mais evidente. Quando ele terminou, os dois ficaram em silêncio. Camila não sabia o que dizer. Trabalhando naquele hospital, ela já tinha visto de tudo. Mas aquilo? Uma esposa que não só traiu o marido, mas também desejava sua morte? Isso ultrapassava qualquer coisa que ela poderia imaginar. Pedro percebeu a expressão dela e soltou uma risada seca, sem humor. Pois é. Nem eu esperava por isso. Mas agora que sei, não posso simplesmente ignorar. Camila o olhou com cautela. O que você vai fazer? Pedro apertou os lábios, sentindo uma fúria crescer dentro dele. Não posso me vingar de uma maneira óbvia. Preciso fazer ela sentir o que eu senti. Camila se endireitou, cruzando os braços. Ela não parecia convencida. Pedro, você acabou de sair de um coma. Você precisa se recuperar. Ele desviou o olhar para o teto, sentindo o ódio fervendo no peito. Isso me dá tempo para planejar. Vou fazer ela acreditar que tudo está perdoado. E quando ela menos esperar, eu acabo com ela. Camila não respondeu de imediato. Ela viu muitos homens quebrados por decepções. Mas Pedro era diferente. Mesmo depois de tudo, sua mente ainda funcionava com estratégia e frieza. Mas por trás dessa máscara, ela conseguia enxergar outra coisa. Dor. Nos dias seguintes, Pedro manteve sua decisão. Fingiria que nada aconteceu. Ele seria o marido perfeito, o homem compreensivo que entendia os erros da esposa. Mas por dentro, cada palavra, cada gesto seria planejado para fazer Isabela pagar pelo que fez. Ele não contou mais nada para Camila depois daquele dia, mas ela sabia que ele não havia esquecido. No fundo, ela se perguntava até onde ele iria para se vingar. Pedro ficou ali, deitado naquela cama de hospital, sentindo o sangue ferver dentro dele. Seu corpo ainda estava fraco, mas sua mente nunca esteve tão desperta. Ele repetia sem parar cada palavra que tinha ouvido de Isabela ao telefone. Já era para esse infeliz ter morrido. Aquilo martelava na sua cabeça como um eco interminável. A traição já tinha sido um golpe brutal, mas descobrir que sua própria esposa desejava sua morte era algo que ele não conseguia digerir. Ele sempre achou que controlava tudo, que nada escapava de sua percepção. Mas ali estava a prova de que ele não sabia nada. Ele fechou os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos. Sentia raiva, sim, mas também sentia algo pior. Humilhação. Ele, Pedro Soares, um homem bem-sucedido, respeitado, temido no mundo dos negócios, tinha se tornado um alvo fácil para a mulher que dividiu anos de sua vida. Ela se aproveitou da sua confiança, usou seu dinheiro, sua influência, e agora queria vê-lo morto. Ele não sabia exatamente como, mas algo dentro dele dizia que Isabela não estava sozinha nisso. Quem era a pessoa do outro lado da ligação? O amante? Um cúmplice? Alguém esperando para se livrar dele de vez? Pedro abriu os olhos e respirou fundo. O instinto de sobrevivência começou a falar mais alto. Ele não podia simplesmente explodir de raiva e agir sem pensar. Isso seria burrice. Não, ele precisava ser frio. Precisava fingir que não sabia de nada. Se quisesse virar esse jogo, teria que jogar melhor do que ela. Passou a língua nos lábios secos e olhou para o teto branco do quarto. Cada detalhe do seu plano começava a se formar, peça por peça. No final da tarde, a porta do quarto se abriu e Camila entrou. Ela trazia um copo de água e alguns medicamentos. Desde a conversa da noite anterior, Pedro percebeu que ela estava mais cautelosa, como se tentasse entender o que se passava na cabeça dele. Ele observou cada movimento dela, enquanto pegava os comprimidos e engolia com dificuldade. Camila, disse ele, quebrando o silêncio. Ela levantou o olhar. Preciso da sua ajuda.
Ela franziu a testa, segurando a prancheta contra o peito. Ajuda com o quê? Pedro percebeu o tom de alerta na voz dela. Sabia que ela estava desconfiada, e com razão. Mas ele precisava que ela confiasse nele. Preciso que você não diga nada do que eu te contei ontem. Não quero que ninguém saiba que eu ouvi aquela conversa. Camila hesitou, mas assentiu lentamente. Se ele queria manter segredo, tinha um motivo. A noite caiu, e Pedro ficou sozinho novamente. A raiva ainda pulsava dentro dele, mas agora era uma raiva controlada, canalizada. Ele passava os dias observando tudo. Cada enfermeiro que entrava no quarto. Cada detalhe das visitas curtas de Isabela. Ele notou que ela nunca ficava mais do que 15 minutos. Nunca levava nada para ele. Nunca fazia perguntas sobre sua recuperação. Era como se estivesse apenas cumprindo um papel. Aquilo só reforçava sua certeza. Ela não se importava. E se não se importava, por que ainda estava ali? Pedro sabia que Isabela achava que ele ainda estava vulnerável. Talvez esperasse que ele morresse sozinho ali, sem que ela precisasse sujar as mãos. Mas ele não ia facilitar as coisas para ela. Ele ia fazer exatamente o oposto. Quando menos esperasse, ele sairia daquela cama e voltaria mais forte do que nunca. Mas antes de qualquer coisa, precisava recuperar suas forças. Os dias seguintes foram um teste de paciência. Pedro se esforçava ao máximo para mostrar que não sabia de nada. Quando Isabela aparecia, ele fingia estar fraco demais para conversar. Mantinha as respostas curtas, demonstrava cansaço, deixava que ela pensasse que ele estava indefeso. Camila notava cada expressão dele, cada olhar calculado. Ela entendia que Pedro estava jogando um jogo perigoso. Na manhã do 5º dia desde que acordou, Pedro recebeu a visita do médico responsável por seu caso. Os exames mostravam que ele estava melhorando rapidamente. Se continuasse assim, poderia receber alta em breve. Quando o médico saiu, Pedro olhou para Camila, que estava trocando o soro. Vou sair daqui antes do que ela imagina. E quando isso acontecer, vai ser a vez dela de sofrer. Camila segurou a respiração por um segundo. Você tem certeza do que está fazendo? Pedro soltou um sorriso frio. Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho. Pedro sabia que cada movimento a partir dali precisava ser calculado. Ele não podia se dar ao luxo de errar. Não quando estava cercado por pessoas que acreditavam que ele ainda era um homem quebrado, fraco e indefeso. O plano que começou a se formar em sua mente não envolvia apenas vingança. Envolvia estratégia, paciência e, acima de tudo, controle. Ele passara a vida toda construindo um império baseado na lógica, na inteligência e na antecipação dos passos de seus adversários. Agora, ele precisava usar essas mesmas habilidades para derrubar a mulher que, durante anos, dormiu ao seu lado enquanto escondia um segredo mortal. A primeira coisa que ele precisava fazer era recuperar seu corpo. Ele não podia parecer tão debilitado quando saísse do hospital. Se Isabela percebesse que ele estava mais forte, poderia desconfiar. Por isso, quando Camila entrou no quarto naquela manhã, encontrou Pedro já sentado na cama, com os músculos rígidos de tanto esforço. Ela franziu a testa, fechando a porta atrás de si. Você não deveria estar forçando tanto. Seu corpo ainda está se recuperando. Pedro respirou fundo, sentindo a dor pulsar nas costelas. Eu não tenho tempo para esperar. Camila cruzou os braços. Se quer acelerar o processo, pelo menos faça isso direito. Nos dias seguintes, ela começou a ajudá-lo discretamente. Alongamentos, pequenos exercícios, orientações sobre respiração e fortalecimento. Nada que chamasse a atenção dos médicos, mas o suficiente para que Pedro começasse a sentir o corpo responder. Ele sabia que o hospital era um lugar cheio de olhos e ouvidos atentos, então manteve a aparência de um homem ainda fraco, fingindo dificuldade ao caminhar, segurando o soro como se precisasse dele para se equilibrar. Mas a cada noite, quando ninguém estava por perto, ele testava seus limites, forçando o corpo um pouco mais, sempre sob o olhar cuidadoso de Camila. Enquanto isso,
Pedro começou a observar tudo ao seu redor com mais atenção. Ele queria entender o comportamento de Isabela, descobrir suas intenções. Nos primeiros dias após seu despertar, ela ainda aparecia ocasionalmente, sempre por pouco tempo, sempre sem muito interesse. Mas depois de uma semana, as visitas começaram a diminuir. Pedro percebeu que ela não estava preocupada com sua recuperação. Na verdade, ela parecia querer se afastar o máximo possível. Isso significava duas coisas. Ou ela estava esperando que ele morresse de forma natural, ou estava planejando outra forma de se livrar dele. Pedro começou a fazer perguntas discretas para os enfermeiros. Comentava sobre a falta de visitas, sobre como achava estranho que sua esposa não estivesse mais presente. Algumas respostas vinham acompanhadas de olhares incômodos, como se estivessem com pena dele. Um dos enfermeiros, sem perceber que estava revelando demais, mencionou que Isabela raramente perguntava sobre seu estado de saúde. Ela apenas ligava de vez em quando, e mesmo assim, sem demonstrar muita preocupação. Pedro absorveu cada detalhe. Se ela achava que ele estava fora do jogo, ela tinha um motivo para isso. No 8º dia, Pedro decidiu dar o próximo passo. Durante a troca de turno dos funcionários, chamou Camila para perto da cama. "Preciso de um favor." Ela ergueu a sobrancelha desconfiada. "Já sei que vou me arrepender de perguntar. Mas que favor?" Pedro sorriu de canto. "Quero que descubra com quem Isabela tem falado ultimamente." Camila cruzou os braços, soltando um suspiro. "E por que eu faria isso?" Pedro olhou diretamente nos olhos dela. "Porque você sabe que tem algo muito errado nessa história." Ela hesitou, por alguns segundos, analisando a situação. Não era uma mulher que se envolvia nos problemas dos pacientes, mas Pedro não era um paciente comum. Ela já ouvira muitas histórias dentro daquele hospital, mas essa era diferente. No fundo, uma parte dela queria saber a verdade, tanto quanto ele. Camila suspirou, passou a mão pelo rosto e balançou a cabeça. "Você tem sorte de eu ser curiosa." Com o passar dos dias, Pedro começou a agir mais. Pediu que um de seus assistentes trouxesse um celular novo, sem que ninguém no hospital soubesse. Isabela ainda achava que ele estava sem acesso a qualquer meio de comunicação. Isso lhe dava uma vantagem. Começou a fazer algumas ligações discretas, rastreando movimentações financeiras, tentando encontrar qualquer pista sobre os passos da esposa. O que descobriu não o surpreendeu. Transferências recentes, saques em dinheiro, mudanças na administração de alguns bens. Era como se Isabela estivesse se preparando para algo grande. Na noite seguinte, Camila entrou no quarto com um olhar diferente. Pedro percebeu que ela havia descoberto algo. "O que foi?" Ela fechou a porta antes de responder. "Sua esposa esteve hoje aqui no hospital, mas ela não veio te visitar." Pedro sentiu os músculos enrijecerem. Com quem ela estava? Camila respirou fundo. Com um homem. Alto, bem vestido. Não parecia um médico. Eles estavam conversando no corredor, e ela não percebeu que eu vi. Pedro cerrou os punhos. Agora tinha certeza. Isabela estava se preparando para tirá-lo do caminho de vez. Ele olhou para Camila, que agora parecia ainda mais envolvida naquilo do que gostaria. Ela sabia que esse jogo estava ficando perigoso, mas algo dentro dela dizia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Pedro respirou fundo, sentindo o peso da revelação. Ele não podia esperar mais. Seu plano precisava avançar. E dessa vez, ele não apenas iria se proteger. Ele faria Isabela se arrepender de cada traição, de cada mentira, e faria isso da pior forma possível, deixando-a acreditar que tinha vencido. Pedro nunca pensou que poderia confiar em alguém novamente. Depois de tudo o que passou, sua cabeça estava mergulhada na desconfiança, na raiva e na necessidade de recuperar o controle da própria vida. Mas de alguma forma, Camila estava ali, no meio desse turbilhão, sem ele ter planejado. No começo, ele via sua presença como algo conveniente.
Ela sabia mais do que qualquer outra pessoa sobre o que estava acontecendo. Ela viu Isabela ignorá-lo. No hospital, ouviu a confissão silenciosa que ele fez ao acordar e sabia que algo muito maior estava acontecendo por trás de tudo. Mas com o tempo, Pedro percebeu que Camila não era apenas uma peça útil no seu plano. Ela era a única pessoa que não o tratava como um coitado. Os dias passavam devagar dentro do hospital. Entre exames, medicamentos e sessões de fisioterapia, Pedro começou a perceber que suas conversas com Camila se tornaram o único momento do dia que ele realmente esperava. No início, ela era profissional, mantendo aquela postura rígida de quem não se envolve além do necessário. Mas com o tempo, essa barreira foi se dissolvendo. Pedro fazia comentários sarcásticos sobre os médicos. Ela soltava um riso rápido e tentava disfarçar. Ele reclamava da comida, e ela zombava, dizendo que era a única parte da recuperação que ele não podia acelerar. Aos poucos, foram criando um tipo de entendimento silencioso, um espaço onde ele não precisava fingir ser nada além de um homem tentando se reerguer. Uma noite, Pedro acordou com o som de uma tempestade do lado de fora. A luz fraca do corredor iluminava parte do quarto e ele percebeu uma sombra sentada na poltrona perto da porta. Camila estava ali, de cabeça baixa, mexendo em um bloco de anotações. Ele franziu a testa, tentando entender por que ela ainda estava ali. Não deveria já ter ido embora? Ele limpou a garganta e ela levantou o olhar. Você não tem casa, não? Ela soltou um riso curto, fechando o caderno. E você não tem nada melhor para fazer além de me questionar? Ele ergueu uma sobrancelha. Bom ponto. A partir daquele momento, as conversas entre os dois começaram a mudar. Pedro percebeu que Camila não era apenas uma enfermeira dedicada. Ela era inteligente, observadora e, acima de tudo, alguém que sabia ouvir. Ele nunca foi um homem de falar sobre sua vida pessoal, mas, de alguma forma, se pegou contando coisas que nunca havia dito para ninguém. Sobre como construiu sua empresa, sobre os desafios que enfrentou, sobre a pressão de ser sempre o homem forte, aquele que nunca podia errar. Camila ouvia tudo sem julgamentos, sem olhares de pena, apenas com atenção genuína. Do outro lado, Pedro também começou a querer saber mais sobre ela. Quem era Camila, além do uniforme branco? Ele fez perguntas discretas no começo, mas logo percebeu que ela não se incomodava de falar sobre si mesma. Ela contou sobre a faculdade, sobre como escolheu a enfermagem porque gostava de ajudar pessoas, mas também porque queria algo que a desafiasse. Contou sobre a rotina intensa do hospital, sobre os pacientes que marcaram sua vida e sobre como, às vezes, era difícil não levar o trabalho para casa. Pedro ouvia tudo e, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava conversando com alguém de verdade, não com pessoas que só queriam agradá-lo ou impressioná-lo. Em uma manhã qualquer, Pedro estava sentado na cama, segurando o celular, quando Camila entrou com uma bandeja de café. Ele ergueu o olhar e soltou um suspiro exagerado. Você sabe que eu odeio essa comida, né? Camila sorriu, apoiando a bandeja na mesinha ao lado. Eu sei, mas faz parte da experiência. Você deveria estar agradecido. Pedro arqueou as sobrancelhas. Agradecido? Por comer isso aqui? Ela cruzou os braços fingindo indignação. Agradecido por ter alguém como eu cuidando de você. Ele sorriu de canto, balançando a cabeça. Tá, essa parte eu admito. A amizade entre eles crescia de forma natural. Não era algo forçado, planejado ou que seguisse qualquer lógica. Pedro se sentia à vontade perto dela, algo que não acontecia há anos. Ele podia ser sarcástico, direto, até meio rude, e ela rebatia sem hesitar. Não o tratava como um milionário poderoso, nem como um homem ferido. Tratava-o apenas como Pedro. E para alguém que sempre viveu rodeado de aparências, aquilo era novo. No fundo, Pedro sabia que Camila era uma das poucas pessoas que enxergavam além da superfície. Ela via a raiva em seus olhos, via a frieza em suas palavras quando falava sobre Isabela, mas nunca o questionava diretamente.
Apenas deixava claro que estava ali, independente do que ele fosse fazer. Com o tempo, ele percebeu que confiava nela, mais do que confiava em si mesmo. O que antes era apenas uma aliança conveniente estava se tornando algo muito maior. E Pedro não sabia bem o que fazer com isso. Pedro nunca foi do tipo que se deixava levar por sentimentos. Durante toda a sua vida, tudo era uma questão de controle, estratégia e poder. O coração nunca foi um fator decisivo em suas escolhas. Mas ali, naquele hospital, cercado pelo silêncio cortante das madrugadas e pela presença constante de Camila, ele começou a perceber algo diferente. No começo, achou que era apenas gratidão. Afinal, ela era a única pessoa que realmente se importava. A única que enxergava além da casca dura que ele usava como armadura. Mas com o tempo, começou a notar pequenos detalhes que antes não chamavam sua atenção. O jeito como Camila mordia o lábio quando estava concentrada. A forma como ela deslizava os dedos pelo cabelo quando ficava frustrada. O brilho nos olhos dela quando soltava um riso sincero. Pequenas coisas que, para qualquer outra pessoa, poderiam passar despercebidas. Para ele, não. Tudo começou em um dia comum. Pedro já estava andando pelo quarto sem apoio, cada vez mais forte, cada vez mais preparado para sair dali. Camila entrou com a prancheta e ergueu a sobrancelha ao vê-lo parado perto da janela, olhando para a cidade lá fora. "Você tá tentando fugir sem me avisar?" Ele sorriu de canto, ainda sem desviar o olhar. Pensando no assunto, ela largou a prancheta na mesa e cruzou os braços. "Isso quer dizer que meu trabalho aqui foi bem feito?" Ele finalmente olhou para ela, segurando o olhar por alguns segundos a mais do que deveria. "Quer dizer que eu tive uma ótima professora." A troca de olhares durou um pouco mais do que o normal. Pedro percebeu quando Camila desviou o olhar rapidamente, como se tivesse notado algo no ar, uma tensão diferente, algo que não existia antes. Ela pigarreou e se virou, fingindo procurar alguma coisa na prancheta. "Você já pode começar a fazer exercícios mais intensos, mas sem exageros. Não quero que volte para essa cama tão cedo." Ele sorriu de leve, ainda observando-a. "Se eu exagerar, vai cuidar de mim de novo?" Camila bufou, revirando os olhos. "Nem pense nisso." Nos dias seguintes, Pedro começou a testar esses limites. Ele nunca foi do tipo que recuava quando sentia que algo mudava ao seu redor. E com Camila, ele começou a provocar pequenas reações, tentando entender até onde aquilo poderia ir. Ele fazia comentários, olhava nos olhos dela por tempo demais, ficava propositalmente perto, apenas para ver se ela notava. E ela notava. Mesmo sem dizer nada, Camila começou a reagir. Às vezes, desviava o olhar rápido demais. Outras, mexia no cabelo sem motivo. O que antes era apenas cumplicidade começou a ganhar um novo tom. Algo mais intenso. Algo que nenhum dos dois queria admitir. A confirmação veio numa noite qualquer. Camila estava organizando alguns papéis quando Pedro resolveu brincar com ela. "Você trabalha demais. Deveria relaxar um pouco." Ela riu, sem levantar a cabeça. "E você deveria parar de dar ordens." Ele se aproximou devagar, parando ao lado da mesa onde ela estava. "Eu tô falando sério." Ela olhou para ele, pronta para retrucar, mas parou no meio do caminho. Pedro estava perto. Perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro amadeirado dele, algo que não deveria notar, mas notou. O silêncio se prolongou, e Camila percebeu que seu coração estava batendo rápido demais. Pedro percebeu. Ele sempre percebe. Viu quando ela respirou fundo, tentando disfarçar. Viu quando seus dedos apertaram a caneta com um pouco mais de força. Ele gostava dessa reação, não porque queria brincar com ela, mas porque era a primeira vez em muito tempo que sentia algo real. Algo que não era calculado, algo que simplesmente acontecia. Ele inclinou um pouco o rosto para perto, só o suficiente para testar os limites dela. "Você nunca me disse se tem alguém te esperando lá fora." Camila piscou algumas vezes, surpresa com a pergunta. "E por que isso te interessa?" Pedro sorriu,
satisfeito. Só curiosidade. Ela soltou uma risada rápida, mas sem humor. Não tenho tempo para esse tipo de coisa. Ele analisou o rosto dela por um instante antes de responder. Talvez devesse. O silêncio voltou a preencher o espaço entre eles. Camila desviou o olhar e pegou os papéis, como se aquilo fosse suficiente para quebrar a tensão. Mas Pedro sabia que a faísca já estava lá. Eles só precisavam decidir o que fazer com ela. Camila sempre foi uma mulher prática. Gostava de manter a vida sob controle, seguir regras e evitar qualquer coisa que pudesse complicar sua rotina. Mas Pedro Soares estava bagunçando tudo. Desde que ele acordou do coma, ela sentiu que havia algo diferente nele. Não era só um empresário rico e poderoso tentando se recuperar. Ele carregava uma dor que ia além do corpo machucado. No começo, ela apenas fazia seu trabalho, tentando ignorar qualquer envolvimento emocional. Mas com o tempo, percebeu que não era tão simples. Ela não sabia dizer exatamente quando começou a olhar para ele de outra forma. Talvez tenha sido no dia em que ele, pela primeira vez, perguntou sobre a vida dela, em vez de falar sobre a própria. Ou talvez tenha sido na noite em que o pegou olhando para a janela, perdido em pensamentos, e percebeu que ele não era tão frio quanto parecia. O fato era que, sem perceber, Camila se viu envolvida demais. E isso era um problema. Um grande problema. Ela sabia que, apesar de tudo, Pedro ainda era um homem casado, e isso deveria ser motivo suficiente para que ela mantivesse distância. Ela repetia isso para si mesma todos os dias, tentando convencer seu próprio coração de que nada além de amizade poderia acontecer entre eles. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que o casamento dele já não existia há muito tempo. Isabela o traiu, o abandonou no hospital, desejou sua morte. E mesmo assim, legalmente, ainda eram marido e mulher. Isso a incomodava mais do que deveria. Nos últimos dias, Pedro parecia testar os limites dela. Ele olhava nos olhos dela por tempo demais, falava coisas que faziam seu coração acelerar, se aproximava como se quisesse ver até onde ela iria permitir. E Camila odiava admitir, mas parte dela gostava disso. Gostava da forma como ele a fazia se sentir especial, como se enxergasse nela algo que ninguém mais via. Mas também sabia que se envolvesse, estaria entrando em um caminho sem volta. Numa tarde qualquer, Camila entrou no quarto de Pedro e o encontrou sentado na poltrona, olhando para o próprio celular. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e deu um sorriso de canto. "Tava começando a achar que você tinha me abandonado." Ela revirou os olhos, fingindo impaciência. "Se quer atenção o tempo todo, sugiro contratar uma babá quando sair daqui." Ele riu, mas não respondeu de imediato. Apenas ficou olhando para ela de um jeito que a fez sentir um frio no estômago. Camila desviou o olhar, ocupando-se com a prancheta que carregava, mas então ouviu a voz dele, mais baixa do que o normal. "Me responde uma coisa. Você tá fugindo de mim?" Ela congelou por um segundo, sem saber se deveria rir daquilo ou simplesmente ignorar. Mas Pedro não parecia estar brincando. Ele continuava, olhando para ela, esperando uma resposta. Camila respirou fundo antes de falar. "Não tô fugindo. Só acho que você tá confundindo as coisas." Pedro inclinou o corpo para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "E o que eu tô confundindo?" Ela sentiu um calor subir pelo rosto, mas manteve a postura firme. "Você ainda é um homem casado, e eu não me envolvo com homens casados." O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro ficou sério, analisando as palavras dela. Ele passou a língua pelos lábios, pensativo, e depois soltou um suspiro curto. "Você tem razão. Ainda sou casado. Mas me diz uma coisa, Camila. Você realmente acha que esse casamento ainda existe?" Ela não soube o que responder. Parte dela queria dizer que sim, que até que os papéis fossem assinados, nada entre eles poderia acontecer. Mas outra parte sabia que isso era só uma desculpa para fugir do que estava sentindo. Pedro se levantou devagar e caminhou até ela, parando perto o suficiente para que ela sentisse sua respiração. "Não estou pedindo nada de você", disse,
sua voz mais baixa e firme. Só quero saber se você sente o mesmo que eu. Camila segurou o ar por um instante, sentindo seu coração bater forte contra o peito. Queria negar, queria dizer que aquilo era um erro, mas não conseguiu. Pedro continuava ali, esperando, e ela sabia que, se dissesse a verdade, nada mais voltaria a ser como antes. Foi então que fez a única coisa que poderia fazer naquele momento. Deu um passo para trás, criando uma distância entre eles, e disse com a voz mais firme que conseguiu: "Isso não pode acontecer, Pedro." Ele não insistiu, apenas assentiu, com um pequeno sorriso de canto, como se já esperasse aquela resposta. Mas Camila sabia que, a partir daquele momento, a tensão entre eles nunca mais desapareceria. Pedro sentia o corpo voltar a responder como antes. Cada passo que dava sem apoio, cada movimento que fazia sem sentir dor, era uma pequena vitória. Ele sabia que a recuperação completa ainda levaria tempo, mas já não se via mais como um homem ferido. Estava mais forte, mais focado, mais pronto do que nunca para sair dali. A cada dia que passava, seu objetivo ficava mais claro. Isabela precisava pagar. Não só pelo que fez, mas pelo que tentou fazer. E ele já sabia exatamente como faria isso acontecer. Os médicos notavam sua melhora acelerada, mas não faziam muitas perguntas. Alguns comentavam sobre sua força de vontade, outros apenas seguiam o protocolo. Pedro não dava explicações. Ele apenas fazia o que precisava ser feito. Já Camila, essa sim, enxergava além. Ela via que não era só determinação. Era algo mais profundo, mais perigoso. Pedro estava se preparando para algo, e ela sabia que não adiantava tentar impedi-lo. Foi em uma tarde tranquila, quando o sol entrava de leve pela janela do quarto, que Pedro percebeu que já estava pronto. Ele olhava para a cidade lá fora, sentindo uma impaciência crescente. Estava cansado daquele hospital, daquela espera. Seu corpo já não precisava mais estar ali. Seu plano estava quase completo. E então, sem hesitar, pegou o celular e fez a ligação. "Preciso que os papéis do divórcio estejam prontos. Assim que eu sair daqui, quero isso resolvido." A voz do advogado do outro lado confirmou rapidamente. Tudo já estava encaminhado. Camila entrou no quarto pouco depois, segurando uma bandeja de remédios. Pedro olhou para ela e percebeu que, mesmo sem dizer nada, ela sabia que algo estava diferente. "Você tá estranho", disse ela, colocando os comprimidos na mesa ao lado. Ele soltou um pequeno sorriso. "Estranho como?" Ela cruzou os braços, como alguém que já decidiu o que vai fazer. Pedro não negou. Só olhou para ela por um instante antes de falar. "Amanhã eu recebo alta." Ela não demonstrou surpresa. Apenas assentiu devagar, como se já soubesse que aquele momento estava chegando. Ele esperou que ela dissesse algo, qualquer coisa, mas Camila apenas pegou a prancheta e anotou algumas informações. "Você já tem para onde ir?" Pedro soltou uma risada curta. "Minha casa ainda é minha, certo?" Ela deu de ombros. "Oficialmente sim, mas você sabe que não vai ser tão simples." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Sabia que assim que colocasse os pés fora daquele hospital, Isabela perceberia que as coisas não seriam como ela esperava. Ele não era mais o homem que saiu dirigindo naquela noite, destruído pela traição. Agora, ele era alguém que sabia a verdade. E isso mudava tudo. Camila terminou de anotar as informações e olhou para ele. "Se você quer mesmo fazer isso, só posso te desejar sorte." Pedro inclinou a cabeça, analisando-a. "Você não vai me perguntar o que eu planejo fazer?" Ela deu um pequeno sorriso. "Sei que você não me contaria. Mas também sei que nada do que eu disser vai te fazer mudar de ideia." Pedro soltou um suspiro. "Você me entende bem demais." Ela riu de leve, mas logo o silêncio se instalou no quarto. Camila desviou o olhar para a janela, parecendo pensar em algo. Pedro percebeu e esperou, sabendo que ela estava prestes a dizer algo importante. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais baixa. "Eu espero que, quando tudo isso acabar,
você ainda se reconheça. Pedro não esperava por aquilo. Ficou alguns segundos sem responder, sentindo o peso das palavras dela. Ele achava que sua única preocupação era se vingar. Mas, naquele momento, percebeu que, de alguma forma, Camila se importava com ele de um jeito que ia além de qualquer lógica. Na manhã seguinte, Pedro vestiu uma roupa comum, guardou o celular no bolso e assinou os papéis da alta. Caminhou pelo corredor sem olhar para trás. Mas antes de sair pela porta do hospital, fez uma última coisa. Parou ao lado de Camila, olhou nos olhos dela e disse com toda a certeza que tinha dentro de si: isso ainda não acabou. Então virou as costas e foi embora. Pedro sempre foi um homem de estratégia. Ele sabia que para vencer, precisava escolher o momento certo para atacar. Isabela achava que tinha se livrado dele, que tudo estava resolvido, que sua vida seguiria normalmente sem consequências. Mas ela não fazia ideia do que estava por vir. Pedro passou semanas planejando cada detalhe, esperando o momento certo para agir. E agora, finalmente, esse momento havia chegado. Ele organizaria um evento grandioso, uma festa luxuosa, algo digno do casal perfeito que ele e Isabela fingiam ser por anos. Mas dessa vez, a festa não era uma celebração. Era uma armadilha. O convite foi enviado para os nomes mais importantes da cidade: empresários, jornalistas, políticos, investidores. Todos queriam estar lá. Afinal, Pedro Soares estava de volta, e isso por si só já era um evento. Isabela recebeu o convite com surpresa, mas não questionou. Ela acreditava que Pedro havia aceitado a situação, que ele finalmente estava disposto a seguir em frente. Talvez pensasse que ele queria reatar, talvez achasse que ele queria apenas mostrar ao mundo que estava bem. O que ela não sabia era que naquela noite sua máscara iria cair diante de todos. A mansão estava impecável. As luzes destacavam os detalhes sofisticados da decoração, garçons circulavam com bandejas de champanhe e a música ambiente criava um clima elegante. Pedro caminhava pelo salão cumprimentando os convidados, vestindo um terno escuro perfeitamente ajustado. Ele sorria, conversava, parecia o mesmo homem de antes. Mas por dentro, sentia a adrenalina correr pelo corpo. Tudo estava pronto. Quando Isabela chegou, chamou atenção como sempre. Vestia um vestido vermelho justo, os cabelos perfeitamente arrumados, a expressão confiante de quem achava que estava no controle. Ela olhou ao redor, avaliando os olhares curiosos sobre ela e Pedro. Era como se tudo estivesse voltando ao normal, como se sua traição e seus planos tivessem sido esquecidos. Ela caminhou até ele, colocou uma mão leve em seu braço e sorriu. Você está maravilhoso hoje. Ele retribuiu o sorriso, mas seus olhos diziam outra coisa. E você está exatamente como eu esperava. Os convidados se acomodaram, as conversas se intensificaram, e então Pedro subiu ao palco montado no centro do salão. Ele pegou um microfone e olhou para a multidão diante dele. O momento havia chegado. Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado por estarem aqui nesta noite tão especial. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos prestavam atenção nele. Pedro fez uma pausa. Olhou diretamente para Isabela, que sorria, confiante. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Quero aproveitar essa noite para compartilhar algo muito importante com vocês. Continuou ele, a voz firme e calma. Durante anos vivi um casamento que eu acreditava ser sólido. Acreditava estar ao lado de uma mulher que me amava, que se importava comigo. E quando sofri um acidente, pensei que essa mulher estaria ao meu lado, torcendo pela minha recuperação. Tensão no salão começou a crescer. Isabela manteve o sorriso, mas sua postura mudou sutilmente. Ela sentiu um frio subir pela espinha. Pedro continuou. Mas a verdade é que essa mulher, minha esposa, não só me traiu como também desejou a minha morte. Ela planejou tudo. Achou que eu nunca descobriria. Mas eu descobri. Um burburinho tomou conta do salão. Isabela ficou pálida. Seus olhos se arregalaram.
e a taça de champanhe que segurava tremeu levemente em suas mãos. Ela olhou ao redor, sentindo os olhares se voltarem para ela. Pedro, o que é isso? Sua voz falhou. Pedro sorriu, mas não havia alegria ali. É a verdade, Isabela. Você achou que eu não soubesse? Que seu segredinho estava seguro? Sinto muito te decepcionar, mas hoje todo mundo aqui vai saber quem você realmente é. O salão explodiu em cochichos e olhares chocados. Jornalistas começaram a anotar freneticamente. Alguns convidados olharam para Isabela com expressões de incredulidade. Ela tentou se manter firme, mas sentiu suas pernas fraquejarem. Isso é um absurdo. Você está inventando tudo isso. Pedro inclinou a cabeça, analisando-a. Então talvez devêssemos ouvir uma gravação? Ele tirou o celular do bolso e apertou um botão. A voz de Isabela ecoou pelo salão. Já era para esse infeliz ter morrido. A frase era clara, sem distorções. O golpe final. A verdade que Isabela não sabia era que o quarto onde Pedro estava tinha uma escuta, e que, no dia em que ele recebeu alta, a primeira coisa que fez foi solicitar todas as gravações. O salão estava tomado pelo silêncio. O ar parecia pesado, carregado por um choque coletivo que ninguém sabia como processar. A gravação ainda ecoava na mente de cada um ali presente. Já era para esse infeliz ter morrido. A voz de Isabela era clara, inconfundível, sem espaço para dúvidas. Ela não podia negar. Não podia inventar uma desculpa. A verdade estava ali, exposta diante de empresários, jornalistas, amigos do casal e até desconhecidos que agora olhavam para ela como se estivessem diante de um monstro. Isabela sentiu um calor subir pelo corpo, uma mistura de raiva e desespero. Seu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Seu instinto dizia para correr dali, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Olhou ao redor, buscando algum olhar de apoio, alguém que estivesse do seu lado. Mas só encontrou desprezo. Pessoas que antes a bajulavam agora cochichavam entre si, algumas segurando expressões de escândalo, outras murmurando comentários que ela não conseguia ouvir, mas sabia exatamente o teor. Pedro, por outro lado, estava sereno. Permaneceu no palco, segurando o microfone com firmeza, observando Isabela como um caçador que finalmente vê sua presa acuada. Não havia ódio em seu rosto, nem satisfação exagerada. Apenas um olhar frio e calculado. Aquele era o momento que ele esperou por tanto tempo. E agora, vendo Isabela afundar diante de todos, ele sabia que tinha feito tudo da maneira certa. Ela deu um passo para trás, sentindo-se sufocada. Precisava reagir. Precisava sair daquela posição de alvo. Respirou fundo e forçou um sorriso, tentando parecer no controle. Isso é um mal-entendido. Sua voz tremeu levemente, mas ela seguiu. Alguém pode ter editado essa gravação. Vocês sabem como as pessoas manipulam áudios hoje em dia. Pedro ergueu a sobrancelha, cruzando os braços. O manipulado... Ele soltou uma risada seca. Isabela, por favor, não subestime a inteligência das pessoas aqui. Você sabe que foi pega. Todo mundo sabe. E você sabe o que é pior? Eu também sei. Eu sei exatamente quem você é. A humilhação queimava dentro dela. Isabela nunca esteve em uma posição dessas. Sempre foi a mulher admirada, a esposa perfeita, a socialite intocável. Agora, era alvo de olhares que a julgavam sem piedade. Ela sentiu a respiração acelerar. Precisava sair dali. Agora. Virou-se para correr para a saída, mas um dos jornalistas se adiantou, segurando um gravador. Isabela, isso é verdade? Você realmente desejou a morte do seu marido? Isabela, você tem algo a dizer sobre essa gravação? Vai negar que traiu Pedro? As perguntas vinham de todos os lados, rápidas, afiadas, como flechas atiradas sem dó. Ela não conseguia respirar. Seu peito subia e descia em desespero.
Tentou abrir a boca, mas as palavras simplesmente não saíam. Pedro desceu do palco com calma, caminhando na direção dela, enquanto todos ao redor ainda murmuravam, analisavam, julgavam. Ele parou a poucos passos de distância, olhou nos olhos dela e falou baixo, só para que ela ouvisse. Você achou que eu nunca ia descobrir. Achou que eu era burro, mas agora todo mundo sabe quem você realmente é. Isabela sentiu um nó na garganta. Ele a venceu. Não havia escapatória. Sem dizer mais nada, ela empurrou os jornalistas que bloqueavam seu caminho e disparou em direção à saída, deixando para trás uma festa que nunca deveria ter aceitado ir. A festa que destruiu sua reputação para sempre. Pedro sentou-se à mesa do escritório, segurando a caneta com firmeza. Diante dele, uma pilha de documentos que representava o fim de algo que um dia ele acreditou ser eterno. O advogado ao seu lado explicava cada cláusula, cada detalhe do processo, mas Pedro não ouvia mais nada. Sua mente estava fixa apenas em uma coisa: Isabela. Ela estava sentada do outro lado da mesa, usando óculos escuros e com os braços cruzados. O rosto ainda carregava resquícios da humilhação pública que sofreu na festa. Desde aquela noite, ela evitou qualquer contato. Não ligou, não tentou se explicar, não apareceu de surpresa para implorar perdão. Ela sabia que não havia mais nada a ser feito. O advogado pigarreou, chamando a atenção dos dois. Aqui estão os termos finais. Assim que assinarem, o casamento estará oficialmente encerrado. Pedro não hesitou. Pegou a caneta e assinou, sem olhar para Isabela. O som da caneta deslizando pelo papel foi como um ponto final. Depois de anos, depois de tudo o que viveram juntos, tudo terminava assim, em um silêncio frio e distante. Ele largou a caneta e empurrou os papéis para ela. Isabela os pegou sem pressa, retirou os óculos escuros e olhou diretamente para Pedro, pela primeira vez desde a festa. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia lágrimas, apenas cansaço. Pedro esperou que ela dissesse algo, uma provocação, uma última tentativa de se redimir. Mas ela não disse nada, apenas pegou a caneta e assinou seu nome. Quando terminou, largou a caneta sobre a mesa e se recostou na cadeira. O advogado recolheu os papéis, conferindo as assinaturas. Com isso, finalizamos. Desejo boa sorte a ambos. Ele se levantou e deixou a sala, dando a eles um último momento a sós. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Pedro sentia que deveria dizer algo, mas não sabia exatamente o que. Isabela, por sua vez, abriu a bolsa, pegou um cigarro e o levou aos lábios. Você venceu, Pedro. Sua voz saiu baixa, sem emoção. Deve estar satisfeito. Ele a observou acender o cigarro e soltar a fumaça lentamente. Isso não foi um jogo, Isabela. Ela soltou uma risada seca. Não? Porque, de onde eu estou vendo, parece que você planejou tudo nos mínimos detalhes. Me expôs, me destruiu, fez com que todos me enxergassem como um monstro. Se isso não é um jogo, então o que é? Pedro manteve o olhar firme. Foi justiça. Ela desviou o olhar, tragando o cigarro. E agora? O que vai fazer da vida? Pedro respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia a resposta exata. Durante meses, seu único foco foi derrubar Isabela. Agora que tudo havia acabado, restava um vazio. Ele se levantou, ajeitou o paletó e olhou para ela uma última vez. Vou recomeçar. Isabela riu de leve, mas sem humor. Boa sorte com isso. Pedro saiu da sala sem olhar para trás. Nos dias seguintes, ele se dedicou ao trabalho. Passava horas no escritório, tentando preencher o tempo com reuniões, contratos e números. Mas por mais que tentasse se distrair, algo sempre o puxava para outro pensamento. Camila. Desde que saiu do hospital, não a viu mais. Ela não ligou, não mandou mensagens. E por algum motivo, isso o incomodava. Ele achava que depois de tudo, ela ao menos entraria em contato. Mas não.
Camila havia seguido sua vida, como se nada tivesse acontecido. Uma semana depois do divórcio ser oficializado, Pedro finalmente pegou o celular e discou o número dela. O telefone chamou algumas vezes antes de ela atender. Pedro? Achei que tivesse mudado de número. Ela riu de leve. E por que eu faria isso? Pedro sorriu, apoiando-se na mesa. Preciso de um café decente. Tá ocupada? Camila fez uma pausa antes de responder. Você tá me chamando para sair? Ele ergueu a sobrancelha. Depende. Você aceitaria se fosse um convite? Do outro lado da linha, ela riu de novo. Vou pensar no seu caso. Pedro sorriu, sentindo algo diferente no peito. Algo que não sentia há muito tempo. O recomeço que ele tanto falava talvez não estivesse apenas no trabalho. Talvez estivesse em algo muito mais simples e muito mais importante. Pedro chegou ao café 10 minutos antes do combinado. Sentou-se em uma mesa perto da janela, onde podia ver a movimentação da rua. Era um lugar pequeno, discreto, sem o luxo dos restaurantes que costumava frequentar, mas tinha um ar aconchegante que ele não sabia explicar. O cheiro forte de café fresco preenchia o ambiente, misturado com o som baixo de conversas e o tilintar de xícaras sendo colocadas sobre os pires. Ele não sabia por que estava nervoso. Não era uma reunião de negócios, nem um encontro que exigisse estratégia. Era só um café com Camila. Ele olhou para o celular e viu que ainda faltavam 5 minutos. Considerou pedir um café para passar o tempo, mas então a porta se abriu e ela entrou. Camila vestia uma blusa clara e calça jeans, o cabelo solto, caindo levemente sobre os ombros. Parecia diferente fora do hospital, mais leve, mais real. Ela olhou ao redor e, quando o viu, sorriu de lado antes de caminhar até ele. Pedro percebeu que aquele sorriso fez algo estranho dentro dele, algo que ele preferiu não analisar naquele momento. Espero que esse café realmente valha a pena, porque tive que recusar um plantão para estar aqui. Ele sorriu, apoiando os braços sobre a mesa. Algum paciente preferido ou só trabalho mesmo? Ela puxou a cadeira e se sentou. Trabalho mesmo, mas admito que fiquei curiosa para saber o que você quer. Porque, convenhamos, você não é o tipo de cara que liga apenas para bater. Papo. Pedro riu baixo, direta como sempre. Um garçom se aproximou e eles pediram 2 cafés. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas tinha um peso diferente. Pedro percebeu que durante todo o tempo em que esteve no hospital, Camila era uma constante. Mas agora, ali, naquele café, eles estavam fora daquele ambiente. Não eram mais enfermeira e paciente. Não havia mais desculpas para a proximidade entre eles. Ele girou a xícara entre os dedos antes de falar. Você foi embora rápido demais. Achei que ao menos receberia uma mensagem depois que saí do hospital. Camila ergueu uma sobrancelha, surpresa com o comentário. Você queria que eu ligasse? Pedro a encarou. Não é isso. Só pensei que... Bom, você foi uma das únicas pessoas que ficaram do meu lado. Achei que a gente ia continuar se falando. Camila desviou o olhar por um instante, mexendo na colher dentro da xícara. Pedro, eu precisava de distância. Não porque eu não queria falar com você, mas porque eu não sabia se deveria. Ele franziu a testa, tentando entender. Como assim? Ela respirou fundo. No hospital era fácil. Eu tinha um papel claro. Estava apenas fazendo o meu trabalho. Mas depois que você saiu, depois que tudo aconteceu com a Isabela, bem, eu percebi que talvez eu estivesse envolvida demais. Pedro ficou em silêncio por um momento. Ele nunca considerou que Camila pudesse estar enfrentando um conflito interno. Para ele, tudo entre eles sempre pareceu natural. Mas agora, olhando para ela, ele via que as coisas não eram tão simples assim. Você se arrepende de ter me ajudado? A voz dele saiu mais séria do que pretendia. Camila levantou o olhar rapidamente. Claro que não. Eu só...
Não queria cruzar uma linha que não devia. Ele apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se um pouco para a frente. Que linha, Camila? Ela desviou o olhar novamente e soltou uma risada curta, sem humor. Eu não sei, Pedro. Talvez a linha entre envolvimento profissional e algo mais. Talvez a linha entre se importar e se deixar levar. Você acabou de sair de um casamento que foi uma bomba. Eu não queria ser só uma distração no meio disso tudo. Pedro analisou suas palavras. Camila sempre foi racional, sempre manteve os pés no chão. Mas agora ele via que, por trás dessa postura, havia dúvidas. E essas dúvidas só existiam porque, de alguma forma, ela sentia algo por ele. Ele respirou fundo antes de responder. Se você fosse só uma distração, eu não estaria aqui, não teria te ligado. Camila encarou Pedro por alguns segundos, como se estivesse tentando decifrar se ele estava sendo sincero ou apenas dizendo o que ela queria ouvir. Mas no fundo, ela sabia a resposta. Porque se fosse ao contrário, ela também não teria vindo. Ela não teria recusado um plantão para estar ali, sentada diante dele, sentindo o coração bater mais rápido do que deveria. O silêncio se prolongou por alguns instantes, até que Pedro pegou a xícara e tomou um gole de café. Está amargo. Ela sorriu, relaxando um pouco. Sempre é. Pedro olhou para ela e percebeu que pela primeira vez em muito tempo, não sentia raiva, não sentia necessidade de vingança, não sentia o peso do passado esmagando seus ombros. Ele só sentia vontade de continuar ali, naquela mesa, naquele momento. E por ora, isso era tudo o que importava. Pedro passou a semana inteira pensando em Camila. No café, na conversa, na maneira como ela olhava para ele como se estivesse sempre tentando decifrar algo. Nunca foi um homem de hesitar, mas com ela, tudo parecia exigir um cuidado diferente. Ele sabia que Camila não era como as mulheres que conheceu antes. Não estava ali por status, dinheiro ou conveniência. Ela era real, e talvez fosse exatamente isso que o deixava tão intrigado. No final da tarde de sexta-feira, pegou o celular e digitou uma mensagem curta. Jantar hoje? Dessa vez sem café ruim. Camila demorou alguns minutos para responder. Depende. Quem está pagando? Ele sorriu ao ler. Eu, claro. Não quero que ache que sou um ingrato. A resposta veio rápida. Então eu aceito. Mas se o lugar for muito chique, vou embora. Ele riu, já esperando algo assim. Camila não gostava de excessos. Então escolheu um restaurante mais discreto, longe dos olhares curiosos de gente que adorava especular sobre sua vida. Quando chegou ao local, já a encontrou sentada em uma mesa no canto, olhando o cardápio com a testa levemente franzida. Ele se aproximou e puxou a cadeira. Você chegou cedo. Ela colocou o cardápio sobre a mesa e ergueu os olhos para ele. Eu cheguei no horário. Você que se acostumou com gente te esperando. Ele sorriu, balançando a cabeça. E você não é do tipo que espera? Camila deu de ombros. Não por muito tempo. O garçom chegou, e eles fizeram o pedido. O ambiente era tranquilo, com uma iluminação suave e uma música baixa ao fundo. Pedro olhou para Camila e percebeu como ela parecia confortável ali, sem aquela formalidade exagerada das pessoas que ele costumava encontrar. Isso era raro. Ele se inclinou um pouco na mesa. Você estava me evitando, mas aceitou esse jantar. Isso significa alguma coisa? Camila pegou o copo de água e tomou um gole antes de responder. Significa que eu desisti de fugir. Ela olhou diretamente para ele. Se eu quiser estar aqui, eu vou estar. Se não quiser, não vou inventar desculpas. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando a resposta. Camila era assim, direta, sem rodeios, sem joguinhos. Ele admirava isso. E você quer estar aqui? Camila apoiou o queixo na mão, pensativa. Quero. Mas isso não significa que sei onde isso vai dar. Pedro sorriu de canto. Nem eu. Mas não acho que precisamos saber agora.
O jantar continuou com conversas leves, risadas ocasionais e um clima que parecia fácil, natural. Camila falava sobre casos engraçados do hospital, enquanto Pedro contava histórias de viagens e situações absurdas que viveu nos negócios. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava preocupado com o futuro ou com o passado, apenas com o presente. Quando a conta chegou, Pedro pegou a carteira, mas Camila o interrompeu. Eu disse que você pagaria, mas não que eu não ajudaria. Ele arqueou a sobrancelha. Isso é um teste? Porque eu já entendi que você não precisa do meu dinheiro. Ela sorriu. Só quero garantir que isso aqui seja algo real. Pedro colocou a carteira de volta no bolso e olhou para ela com seriedade. E você acha que não é? Camila segurou o olhar dele por alguns segundos antes de responder. Estou começando a achar que é. Eles saíram do restaurante e caminharam até o estacionamento. O ar da noite estava fresco e a rua estava silenciosa. Pedro abriu a porta do carro para ela e Camila hesitou por um momento antes de entrar. Parecia estar lutando contra algo dentro dela. Pedro apoiou as mãos no carro e a olhou nos olhos. Eu sei que você tem medo, mas não sou o seu passado. Camila respirou fundo e sorriu de leve. Eu sei. E pela primeira vez, Pedro sentiu que estava dando um passo para algo que realmente valia a pena. Pedro nunca foi um homem paciente. Sempre soube o que queria e sempre fez de tudo para conseguir. Mas com Camila, as coisas não eram tão simples. Havia algo diferente nela. Algo que o fazia pisar com mais cuidado. Algo que o fazia querer ir devagar. Desde o jantar, ele sentia a tensão crescer entre eles. Uma eletricidade invisível que estava ali toda vez que se olhavam por tempo demais. Ele via isso nos olhos dela. Via nas pequenas pausas entre as frases, nos silêncios carregados de significado. E sabia que, mais cedo ou mais tarde, algo teria que acontecer. Naquela noite, Pedro a levou até a porta do prédio onde ela morava. O carro estava em marcha lenta. O rádio tocava uma música qualquer, mas nenhum dos dois prestava atenção. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas tinha um peso. Como se ambos soubessem que aquele momento era importante, que um passo errado poderia mudar tudo. Camila mexia nos próprios dedos, algo que ele notou que fazia quando estava nervosa. Finalmente, ela respirou fundo e virou o rosto para ele. Obrigada pelo jantar. Foi bom te ver de novo. Ele segurou o volante com firmeza. Você fala como se a gente tivesse ficado anos sem se ver. Ela sorriu de canto. Talvez pareça mais tempo do que realmente foi. Pedro assentiu, analisando o rosto dela. Camila sempre teve uma expressão forte, determinada. Mas naquele momento, havia algo mais suave ali. Um traço de vulnerabilidade que ele não costumava ver. Ela destravou o cinto e pegou a bolsa. Eu deveria subir. Ele a observou por alguns segundos, lutando contra o impulso de segurá-la ali por mais tempo. Mas, em vez de tentar impedir, apenas disse algo que já estava na sua mente há dias. Você está fugindo de novo. Camila parou com a mão na maçaneta. Ele viu a forma como seus ombros ficaram tensos, a forma como seu olhar hesitou antes de encontrá-lo novamente. Não estou fugindo. Então fica. Ela ficou em silêncio, como se estivesse decidindo algo dentro dela. Então, devagar, soltou a maçaneta e virou o corpo em sua direção. Pedro sentiu seu coração acelerar, mesmo que seu rosto continuasse impassível. Você sempre sabe exatamente o que dizer, não é? Ele sorriu de leve. Só quando realmente quero alguma coisa. O carro parecia menor agora. O espaço entre eles menor ainda. Camila segurou o olhar dele por alguns segundos a mais do que deveria. E foi aí que Pedro soube. Não havia mais motivo para esperar. Ele se inclinou devagar, esperando qualquer sinal de hesitação, qualquer indício de que ela poderia recuar. Mas Camila não recuou. Pelo contrário, encontrou seu movimento no meio do caminho. O beijo começou lento, quase como um teste.
como se ambos estivessem tentando entender o que aquilo significava. Mas em segundos, a hesitação sumiu. O toque era firme, quente, cheio de tudo o que eles seguraram até aquele momento. As mãos de Camila foram para a nuca dele, puxando-o para mais perto. Pedro deslizou os dedos pela lateral do rosto dela, sentindo a pele quente sob seus dedos. Tempo pareceu desacelerar. Ali, naquele momento, nada mais importava. Não havia passado, não havia dúvidas, não havia medo. Apenas os dois. Apenas aquele instante. Quando se afastaram, os dois ainda estavam respirando rápido. Camila abriu os olhos devagar, parecendo absorver tudo o que havia acabado de acontecer. Pedro, por sua vez, manteve o olhar preso ao dela, como se quisesse gravar cada detalhe daquele momento. Ela mordeu o lábio de leve e sorriu. Então, era isso que a gente estava evitando. Ele passou a língua pelos lábios, sorrindo também. A gente perdeu tempo demais. Camila soltou uma risada, baixa, ainda tentando processar. Acho que agora não tem mais volta. Pedro ergueu a sobrancelha. E quem disse que eu quero voltar? Ela olhou para ele por mais alguns segundos antes de pegar a bolsa novamente. Eu realmente deveria subir agora. Ele não tentou segurá-la. Apenas observou enquanto ela saía do carro e caminhava até a entrada do prédio. Mas antes de entrar, ela parou e olhou para trás. Boa noite, Pedro. Dessa vez, foi ele quem ficou sem palavras. Apenas a observou desaparecer pela porta, sentindo o gosto do beijo dela ainda em seus lábios. E pela primeira vez em muito tempo, soube que estava exatamente onde deveria estar. Pedro estava em seu escritório quando recebeu a ligação. O número não estava salvo, mas ele reconheceu na hora. Era do advogado que cuidou do divórcio. Ele ficou em silêncio por um instante antes de atender, já sentindo que não seria uma conversa qualquer. Pedro, achei que fosse querer saber. Sua ex-mulher está enfrentando alguns problemas financeiros. Ele franziu a testa, segurando o celular com mais firmeza. Problemas financeiros? Como assim? O advogado fez uma pausa, como se escolhesse bem as palavras antes de continuar. Parece que o homem com quem ela estava, bom, ele sumiu com uma boa quantia do dinheiro que ela recebeu no acordo do divórcio. Pedro sentiu algo estranho ao ouvir aquilo. Não era exatamente surpresa. Ele sempre soube que o tal amante de Isabela não estava com ela por amor. Mas o que mais chamou sua atenção foi a palavra sumiu. O advogado continuou falando, explicando detalhes que Pedro nem se deu ao trabalho de processar completamente. Quando a ligação terminou, ele ficou ali, parado, olhando para a tela do celular. Isabela estava arruinada. Ele se levantou, caminhando até a janela do escritório, olhando a cidade lá fora. Durante muito tempo, ele sonhou com esse momento. Sonhou com a queda dela, com o dia em que ela pagaria por tudo. Mas agora que esse dia chegou, ele não sentiu satisfação, apenas um vazio estranho. No passado, ele teria comemorado, teria aberto uma garrafa de vinho e apreciado a ironia da situação. Mas agora, depois de tudo, ele percebeu que não precisava mais disso. Ele já tinha vencido. Isabela não era mais parte da sua vida. E se ela estava falida, sozinha, sem ninguém para ajudá-la, isso não era mais problema dele. O toque do celular o tirou dos pensamentos. Dessa vez, era Camila. Ele atendeu no segundo toque. Você está ocupado? Não para você. Ela riu do outro, lado da linha. Isso é bom, porque estou passando perto do seu escritório e pensei em te sequestrar para um almoço. Pedro sorriu, sentindo o peso da conversa anterior desaparecer por um momento. Isso parece perigoso, só se você recusar. Ele pegou a chave do carro e já estava indo em direção à saída quando respondeu. Então acho que não tenho escolha. No caminho até o restaurante, Pedro manteve os olhos na estrada, mas sua mente voltou brevemente para Isabela. Ele se perguntou onde ela estava agora. O que estava fazendo? Se ainda tentava manter a pose ou se finalmente aceitava a realidade. Mas no fim, empurrou esse pensamento para longe.
O passado já não tinha mais lugar na sua vida. Ele estava seguindo em frente, e dessa vez não olharia para trás. Pedro e Camila decidiram jantar fora naquela noite. O restaurante não era luxuoso, mas tinha um ambiente agradável e discreto. Ele havia aprendido que não precisava impressioná-la com lugares caros. O que importava era a companhia. Os dois escolheram uma mesa perto da janela e começaram a conversar sobre o dia. Camila falava sobre um caso curioso no hospital, enquanto Pedro escutava, observando o jeito animado com que ela contava as histórias. Era algo novo para ele, essa sensação de paz, de estar ao lado de alguém sem precisar provar nada. Ele gostava disso mais do que imaginava. O garçom chegou para anotar os pedidos, e Camila ficou indecisa entre 2 pratos. Pedro sorriu e sugeriu que ela escolhesse os 2, só para vê-la revirando os olhos e chamando-o de exagerado. Ela finalmente decidiu e entregou o cardápio ao atendente, que fez uma anotação rápida e saiu. Pedro olhou ao redor, analisando o movimento do restaurante. Estava cheio, mas ainda assim silencioso, com conversas discretas e um clima tranquilo. Foi então que ele percebeu uma figura familiar do outro lado do salão. Por um instante, ele achou que estivesse enganado. Talvez fosse apenas alguém parecido. Mas quando a mulher virou o rosto, ele soube. Era Isabela. Ela usava um uniforme simples e carregava uma bandeja com 2 pratos. O cabelo estava preso de um jeito desleixado, e o olhar dela não tinha mais o brilho confiante de antes. Ele ficou imóvel por alguns segundos, sentindo um misto de surpresa e estranheza. Não era como se esperasse nunca mais vê-la, mas encontrá-la ali, trabalhando como garçonete, era algo que ele jamais teria imaginado. Camila percebeu a mudança na expressão dele e franziu a testa. Antes que pudesse perguntar, seguiu o olhar de Pedro e viu Isabela do outro lado do salão. Os dois ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a cena. Camila não disse nada, apenas voltou a encarar Pedro, esperando sua reação. Ele desviou o olhar e respirou fundo, tentando organizar os próprios pensamentos. Não sentia raiva, nem satisfação, apenas uma estranha sensação de fim. Como se aquela visão fosse a última peça que faltava para encerrar de vez aquele capítulo da sua vida. Isabela ainda não os tinha visto. Estava concentrada no trabalho, pegando pedidos, servindo clientes, limpando mesas. Pedro se perguntou como ela havia parado ali. O dinheiro do divórcio tinha acabado tão rápido assim? O amante a abandonou sem nada? Ele não sabia os detalhes, mas uma coisa era certa. Ela agora era uma mulher completamente diferente daquela que um dia se achou intocável. Ele se perguntou se deveria dizer algo, se deveria se levantar e chamar sua atenção. Mas no fim, decidiu que não havia necessidade. Noite seguiu normalmente, ou pelo menos o mais próximo do normal que poderia ser. Pedro e Camila continuaram conversando, mas ele sabia que ela ainda estava observando sua reação. Em um determinado momento, Camila encostou a mão na dele por um segundo. Um gesto sutil, mas cheio de significado, como se quisesse lembrá-lo de que ele estava exatamente onde deveria estar. Pedro sorriu de leve e apertou sua mão de volta, agradecendo pelo silêncio compreensivo dela. Quando terminaram de comer, o garçom trouxe a conta e Pedro pegou a carteira. Camila observou enquanto ele deixava uma gorjeta generosa sobre a mesa, bem maior do que o normal. Ela não comentou nada, mas seu olhar dizia que entendeu o gesto. Não era um presente, nem um pedido de desculpas. Era apenas uma despedida silenciosa. Pedro se levantou, ajudou Camila a pegar o casaco e os dois caminharam em direção à saída. Enquanto passavam pelo salão, Isabela finalmente os viu. Seu corpo enrijeceu por um segundo e ela quase derrubou a bandeja que segurava. Pedro encontrou seu olhar por um instante, mas não disse nada. Não havia necessidade. Não havia mais nada a ser resolvido entre eles. Ele apenas assentiu levemente, como um cumprimento discreto, e seguiu andando. Isabela ficou parada, observando-os irem embora, sem dizer uma única palavra. Quando saíram do restaurante, o ar frio da noite fez Pedro respirar fundo,
Ele sentiu como se algo tivesse se fechado dentro dele. Uma sensação de leveza que não esperava. Camila o observou por um momento antes de falar. Você está bem? Pedro sorriu de leve e olhou para ela. Pela primeira vez em muito tempo. Sim. Ele pegou sua mão e os dois seguiram caminhando pela rua, deixando o passado para trás de uma vez por todas. Pedro acordou cedo naquela manhã, mas pela primeira vez em muito tempo, sem a sensação de estar carregando um peso. Não havia mais raiva, vingança ou frustrações dominando sua mente. A noite anterior tinha sido a virada definitiva. Ver Isabela naquele restaurante, trabalhando como garçonete, sem a pose de sempre, sem a arrogância que a acompanhava, fez com que ele percebesse algo que nunca tinha enxergado com tanta clareza. Ele já tinha vencido. Sua vida tinha seguido, em frente. Ele não precisava mais olhar para trás. Ele saiu da cama, caminhou até a varanda e observou a cidade ainda despertando. Durante meses viveu para destruir Isabela, para fazer com que ela sentisse a mesma dor que ele sentiu. Mas agora, olhando para tudo com uma nova perspectiva, percebeu que a verdadeira vitória não era vê-la sofrer. A verdadeira vitória era estar onde estava agora, inteiro, livre, feliz. Seu telefone vibrou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos. Quando pegou o aparelho, viu o nome de Camila na tela. Bom dia, dorminhoco. Espero que tenha dormido bem, porque hoje tenho planos para você. Ele sorriu ao ler a mensagem. Nos últimos dias, ela havia se tornado uma presença constante em sua vida. Sempre aparecia com alguma provocação, alguma ideia para distraí-lo, algo que o tirava daquele estado de tensão que por tanto tempo foi sua rotina. Antes de responder, pegou as chaves do carro e decidiu que dessa vez seria ele quem tomaria a iniciativa. 2 horas depois, Camila abriu a porta de seu apartamento e encontrou Pedro parado ali, segurando um café e com um olhar decidido. Ela ergueu a sobrancelha, surpresa. E não é que você sabe fazer surpresas? Ele entregou o copo para ela e sorriu. Achei que fosse minha vez de te sequestrar. Ela riu, pegando o café e cruzando os braços. Isso significa que finalmente está pronto para viver de verdade? Pedro a observou por um momento antes de responder. Acho que nunca estive tão pronto. Camila sustentou o olhar dele, como se tentasse medir a sinceridade de suas palavras. Então sorriu e pegou a bolsa. Então vamos ver do que você é capaz. Eles passaram o dia juntos, sem planos rígidos, sem compromissos. Caminharam por ruas movimentadas, entraram em lojas pequenas, comeram em um lugar qualquer sem se preocupar com nada além da companhia um do outro. Pedro percebeu que não se lembrava da última vez em que teve um dia assim, simples e sem preocupações. Ele estava acostumado a viver como se sempre estivesse em uma disputa, como se precisasse provar algo o tempo todo. Mas ali, ao lado de Camila, não existia essa pressão. Ele podia simplesmente ser. Em um determinado momento, enquanto caminhavam, pelo calçadão perto do mar, Camila parou e olhou para ele. Você sabe que mudou, né? Ele franziu a testa, curioso. Como assim? Ela deu de ombros. Quando te conheci, você era um homem obcecado por vingança. Agora, está aqui, comprando picolé e reclamando do calor. Isso é um progresso? Pedro riu, balançando a cabeça. Não acho que seja tão simples assim. Camila o observou por um instante antes de responder. Mas você só não percebeu ainda. Ele ficou em silêncio, deixando as palavras dela ecoarem dentro de si. Talvez ela estivesse certa. Talvez, sem perceber, ele realmente tivesse mudado. No fim do dia, enquanto a acompanhava até sua porta, Pedro sentiu algo diferente dentro dele. Um tipo de paz que nunca imaginou que encontraria de novo. Camila destrancou a porta e se virou para ele. Obrigada por hoje. Acho que eu precisava disso tanto quanto você. Ele sorriu. Então acho que podemos repetir. Ela ergueu a sobrancelha, fingindo hesitação. Talvez.
Vou pensar no seu caso. Pedro riu, observando enquanto ela entrava. Quando a porta se fechou, ele respirou fundo e olhou para o céu, que começava a escurecer. Pela primeira vez, não havia mais fantasmas do passado o assombrando. Não havia mais um peso nos ombros. Apenas a certeza de que estava exatamente onde deveria estar e que, finalmente, estava pronto para seguir em frente de verdade. Pedro nunca foi o tipo de homem que hesitava diante de uma decisão. Nos negócios, nos desafios da vida, ele sempre soube exatamente o que queria e como conseguir. Mas com Camila, tudo era diferente. Não era uma negociação, não era um jogo onde ele precisava controlar cada movimento. Era real, imprevisível e, de certa forma, assustador. Ele passou dias pensando no que sentia, no que queria dali para frente, até que percebeu que a resposta era mais simples do que imaginava. Ele queria estar com ela. Não por impulso, não por carência ou necessidade de preencher um vazio. Queria porque estar com Camila fazia sentido. Naquela noite ele decidiu que não adiaria mais. Pegou o telefone e mandou uma mensagem curta, mas direta. Estou passando para te buscar. Tenho um convite para você. Camila respondeu poucos minutos depois. Isso parece suspeito. O que você está tramando? Pedro sorriu, imaginando a expressão dela. Apenas confie em mim. Vista algo confortável. Ela não questionou mais. Apenas respondeu com um simples ok. Meia hora depois, Pedro estacionou em frente ao prédio dela. Camila desceu usando um vestido leve e os cabelos presos de um jeito despreocupado. Quando entrou no carro, olhou para ele com curiosidade. Vai me dizer para onde estamos indo? Pedro ligou o motor e sorriu. Ainda não. Você vai gostar. Camila cruzou os braços, fingindo impaciência. Eu não gosto de surpresas. Ele riu baixo. Eu sei. Por isso mesmo estou fazendo isso. Dirigiram por cerca de 20 minutos até chegarem ao destino. Um mirante afastado da cidade, onde as luzes dos prédios pareciam pequenas estrelas espalhadas pelo horizonte. Pedro saiu do carro, deu a volta e abriu a porta para ela. Camila desceu e olhou ao redor, respirando fundo. Uau! Você realmente sabe escolher um lugar. Pedro se encostou no carro, observando-a. Eu queria um lugar especial para essa conversa. Ela ergueu uma sobrancelha e se virou para ele. Conversa? Isso está começando a parecer sério. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre os dois. Porque é sério. Ele viu a expressão dela mudar sutilmente. Camila sempre foi uma mulher que mantinha tudo sob controle. Mas naquele momento, Pedro percebeu que ela também estava vulnerável. Eu sei que tudo entre a gente aconteceu sem planejamento. Que nenhum dos dois esperava isso. Mas eu não quero mais fingir que não sei o que estamos construindo aqui. Ele pegou a mão dela e a segurou entre as suas. Eu quero tentar. Quero ver onde isso pode nos levar. Quero você comigo. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse absorvendo cada palavra. Depois, respirou fundo e sorriu. Você está me pedindo em namoro, Pedro Soares? Ele sorriu de canto. Você aceita? Ela apertou a mão dele de leve, como se estivesse testando o que sentia naquele momento. Então, deu um passo à frente e o beijou. Foi um beijo calmo, sem pressa, cheio de resposta. Quando se afastou, olhou para ele e sorriu. Acho que essa é minha forma de dizer sim. Pedro riu, puxando-a para perto de novo. Eu esperava um pouco mais de emoção. Camila revirou os olhos, mas ele viu a felicidade nos olhos dela. Acho que vai ter que se acostumar com o fato de que eu não faço nada do jeito tradicional. Ele passou os braços ao redor da cintura dela e sorriu. Desde que seja comigo, eu me acostumo. A noite seguiu tranquila, sem pressa, sem grandes promessas, apenas a certeza de que finalmente eles estavam no caminho certo. E para Pedro, isso era mais do que suficiente. Pedro passou meses pensando no momento certo. Desde que começou a namorar Camila, tudo em sua vida mudou. Não porque ela o forçou a ser diferente,
mas porque pela primeira vez ele escolheu ser. Ele já não era o homem movido por vingança. Não via mais a vida como uma batalha onde precisava sempre sair por cima. Com Camila, ele aprendeu a viver de verdade, sem medo do que vinha pela frente. E depois de tanto tempo ao lado dela, percebeu que não queria apenas um namoro, queria algo maior, queria um futuro com ela. Ele nunca foi do tipo romântico clássico, daqueles que planejam grandes surpresas ou fazem declarações exageradas. Mas para Camila, queria fazer algo especial. Algo que mostrasse que ela era a única pessoa com quem ele realmente queria estar. Então, em uma manhã qualquer, decidiu que não adiaria mais. Pegou o telefone, ligou para ela e disse que queria levá-la para um jantar. Camila riu do outro lado da linha, brincando sobre como ele parecia misterioso demais, mas aceitou sem questionar. Naquela noite, Pedro a levou para um restaurante à beira-mar. Não era um lugar luxuoso, nem extravagante, mas tinha um clima acolhedor, algo que combinava com o que ele sentia por ela. Sentaram-se em uma mesa perto da varanda, onde podiam sentir a brisa do mar e ouvir o som das ondas batendo nas pedras. Camila olhou para ele com um sorriso leve, mas curioso. Ok, agora me conta. O que está acontecendo? Pedro segurou a taça de vinho por um instante antes de responder. Eu só queria uma noite especial com você. Ela franziu a testa, ainda desconfiada, mas sorriu. E precisava de todo esse mistério para isso? Ele riu. Eu gosto de te deixar curiosa. O jantar seguiu tranquilo, com risadas e conversas sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Camila falava sobre um paciente engraçado que atendeu naquela semana. E Pedro contava sobre um investidor excêntrico que conheceu. Mas por dentro, ele sentia o coração batendo mais forte. O anel estava ali, no bolso, pesando como se fosse maior do que realmente era. Ele sabia que estava pronto, mas a expectativa fazia o tempo parecer mais lento. Depois do jantar, Pedro a convidou para dar uma volta pela areia. Caminharam descalços, sentindo a brisa fria da noite. O céu estava limpo, iluminado pelas estrelas, e tudo parecia se encaixar perfeitamente. Ele parou de repente e segurou a mão dela. Camila percebeu que ele estava sério e ficou em silêncio, esperando que ele falasse. Pedro respirou fundo antes de começar. Eu nunca planejei chegar até aqui. Depois de tudo o que aconteceu na minha vida, achei que nunca mais acreditaria em algo assim. Mas então você apareceu e tudo mudou. Eu não quero mais pensar no passado. Só quero pensar no que vem depois, no que podemos construir juntos. Camila arregalou os olhos levemente, como se começasse a entender onde ele queria chegar. Pedro soltou a mão dela por um instante, enfiou a mão no bolso e tirou a pequena caixa de veludo. Camila prendeu a respiração. Ele se ajoelhou diante dela, sem hesitar, sem dúvidas, apenas com a certeza de que aquela era a decisão mais certa que já tomou. Casa comigo? O silêncio tomou conta do momento. Camila cobriu a boca com as mãos, surpresa, os olhos brilhando como ele nunca tinha visto antes. Pedro esperou, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Então, finalmente, ela respirou fundo e sorriu. Você realmente achou que eu diria não? Pedro riu, aliviado. Eu esperava que não. Camila se ajoelhou junto com ele, segurou seu rosto entre as mãos e o beijou, como se aquela fosse a única resposta possível. Quando se afastaram, ela pegou o anel da caixa e olhou para ele antes de deslizar no dedo. Acho que agora não tem mais volta. Pedro segurou sua mão e sorriu. E eu nunca quis voltar. A noite seguiu com os dois ali, de mãos dadas, sentindo que estavam exatamente onde deveriam estar. E Pedro, pela primeira vez, soube que seu futuro finalmente estava completo. Pedro sempre achou que nada poderia surpreendê-lo. Passou a vida inteira antecipando problemas, calculando cada movimento antes que o tabuleiro mudasse. Mas naquela manhã, ele percebeu que a vida ainda tinha cartas que ele não esperava. Camila acordou antes dele, levantou-se com cuidado e foi até o banheiro. Pedro abriu os olhos devagar,
e ficou observando enquanto ela fechava a porta. Algo parecia diferente. Não sabia dizer o quê, mas sentia que havia alguma coisa no ar. Ele se espreguiçou e foi até a cozinha preparar café. Minutos depois, Camila apareceu com o cabelo bagunçado e uma expressão que ele não conseguia decifrar. Pedro franziu a testa e se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. "Você está bem?" Ela abriu a boca para responder, mas parou, respirou fundo e passou a mão pelo rosto. Ele nunca a viu hesitar tanto para falar algo. Isso o deixou ainda mais alerta. Camila se encostou no balcão e olhou para ele com um misto de nervosismo e emoção. "Pedro, eu preciso te contar uma coisa." Ele sentiu um frio no estômago. O jeito como ela falava fazia parecer que era algo sério. Ele puxou uma cadeira e se sentou, tentando se preparar para qualquer coisa. "Então fala." Ela hesitou mais um segundo, e então soltou de uma vez. "Eu estou grávida." O tempo pareceu parar. Pedro piscou algumas vezes, como se tentasse absorver as palavras dela. "Grávida." A palavra ecoou na sua mente de um jeito surreal. Ele não sabia o que dizer. Apenas ficou olhando para ela, esperando seu cérebro processar a informação. Camila começou a ficar inquieta com o silêncio dele. "Pedro, fala alguma coisa." Ele se levantou devagar, aproximando-se dela como se quisesse ter certeza de que aquilo era real. "Você tem certeza?" Camila assentiu, um pequeno sorriso começando a surgir no canto dos lábios. "Fiz o teste hoje de manhã." Pedro passou a mão pelos cabelos, soltando um riso baixo e incrédulo. Ele não sabia o que sentia. Era uma mistura de choque, felicidade e medo. Nunca tinha pensado em ser pai. Nunca sequer considerou essa possibilidade depois de tudo o que passou. Mas agora, ali, diante de Camila, tudo fazia sentido. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e olhou diretamente em seus olhos. "Você está feliz?" Ela sorriu, mordendo o lábio, ainda tentando conter a emoção. "Eu estou assustada. Mas sim, estou feliz." Ele respirou fundo e sorriu também. "Então eu também estou." Camila riu, aliviada, e passou os braços ao redor dele. Ficaram assim, por um tempo, apenas sentindo a presença um do outro. Pedro fechou os olhos e abraçou Camila mais forte. Pela primeira vez, não havia medo do futuro. Havia apenas a certeza de que não importava o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. E essa, ele percebeu, era a maior surpresa de todas. O nascimento da filha de Pedro e Camila mudou tudo. Quando ele segurou a menina nos braços pela primeira vez, sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não era poder, controle ou vitória. Era algo muito maior. Um amor tão intenso que parecia impossível de explicar. Ele olhou para Camila, exausta, mas sorrindo, e soube que nada no mundo importava mais do que aquilo. Seu verdadeiro recomeço não foi quando saiu do hospital, nem quando derrubou Isabela. Foi ali, naquele momento, segurando sua filha, ao lado da mulher que mudou sua vida. Os meses seguintes foram um turbilhão. Pedro, acostumado a liderar empresas e resolver problemas complexos, se viu completamente perdido diante de uma bebê, que chorava sem motivo aparente. Camila ria ao vê-lo tentando decifrar os sinais da filha, explicando que, às vezes, bebês apenas choram. Ele nunca pensou que trocar fraldas e acordar de madrugada fariam parte de sua rotina, mas agora não imaginava sua vida sem isso. A relação com Camila também mudou. O amor entre eles se fortaleceu de um jeito que Pedro não achava possível. Não havia mais barreiras, medos ou inseguranças. Eles aprenderam a ser parceiros, a se apoiar nos dias difíceis e a rir dos momentos caóticos. Camila era sua base, sua calmaria no meio do caos, e ele sabia que faria qualquer coisa para mantê-la ao seu lado. Com o tempo, Pedro percebeu que sua visão sobre felicidade estava errada. Antes, ele achava que precisava de vingança para se sentir completo. Depois, achou que bastava recomeçar sua vida com Camila. Mas, segurando sua filha no colo,
sentindo o cheiro suave dos cabelos dela enquanto a balançava para dormir, entendeu a verdade. A felicidade não era um objetivo final. Era construída todos os dias, nos pequenos momentos, nos detalhes que antes ele não enxergava. O passado ainda existia, mas não o definia mais. Isabela era apenas uma lembrança distante, algo que não fazia mais parte de quem ele era. Ele não sentia raiva, nem ressentimento, apenas indiferença. Porque no fim das contas, a melhor vingança foi ser feliz de verdade. Um dia, enquanto observava Camila brincar com a filha no jardim de casa, Pedro se pegou sorrindo sozinho. Ele percebeu que tinha tudo o que precisava. Não era sobre dinheiro, poder ou status. Era sobre amor. Sobre encontrar alguém que o aceitasse com todas as suas falhas e ainda assim quisesse ficar. Naquela noite, depois que colocaram a bebê para dormir, Camila encostou a cabeça no ombro dele e suspirou. Você está feliz? Pedro passou um braço ao redor dela e beijou seu cabelo. Mais do que imaginei que poderia estar. Ela sorriu, fechando os olhos. Eu também. E ali, com a família que construiu do zero, Pedro soube que finalmente tinha encontrado seu verdadeiro recomeço.